en Brasil para que vean que no es solo la economía de Argentina, porque la economía en Brasil está bien. Está Bueno, sob no está mal. controle. Está sob controle, mas o povo não está com dinheiro. Comida cara. Comida cara, restaurantes caros, custo de vida caro, mas está sob controle. Mas Bueno, já foi bem melhor no passado. súmale a eso los vaivenes de la economía argentina, ¿no? Vamos a esperar 2, 3 minutos más y Sem ya problema. empezamos oficialmente. Mandei um link para o tio também, para o tio Limonge. Ah, bien, 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 bien. Si quieres pasárselo a alguien más, bienvenido también. Eu tentei falar com ele aqui. ¿Cómo fue la Brasil Brau? Foi bom. Assim, nós temos uma parceria com o organizador da feira, né? Eu ajudo ele com conteúdos, né? E acabo fazendo uma troca de stand por cerveja. Bien. Eh, Chopp. Este año de organizador que estuvo Katia con... Um organizador Sí, do meu lado, sí, é uma equipe, né? Mas eu que fico no dia a dia. ok, E aí eu vou contratando por job. bien. Bueno, igual queda grabado, Gilberto. ¿Querés que comencemos? Sim, eu tô tranquilo. Bueno, para los socios, Gilberto, hago una breve presentación muy formal tuya y después quiero que vos te presentes y comentes un poquito tu historia brevemente. Gilberto es el presidente de la Asociación Brasilera de Cerveza. Hace muchísimos años que está en el mercado de la cerveza. Tiene su propia fábrica, fue importador y es muy interesante que escuchemos la visión de él, qué está sucediendo en Brasil a grandes rasgos, para que hagamos comparaciones con lo que sucede en Argentina, ¿no? Y que no es solo la economía de Argentina lo que está afectando. Gilberto, expláyate, Ok. cualquier duda te voy consultando. Muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpa por não falar um espanhol fluente, mas vou tentar falar o português e qualquer dúvida, por favor, perguntem. Eu comecei no mercado de cerveja artesanal em 2008, importando as primeiras cervejas americanas não pasteurizadas. As primeiras Americans IPAs eu trouxe com marcas como Rogue, Anderson Valley, Flying Dog, Founders, isso dos Estados Unidos. E da Europa eu fui importador da Mikkeller, Brewdog, Baladin, da Ducato, enfim, várias marcas reconhecidas como artesanais. E também eu trouxe uma marca dinamarquesa, mainstream, chamada Faxe, que aqui no Brasil ela fez muito sucesso porque ela vinha numa lata de 1 litro. Os anos foram passando, a variação do câmbio mudou muito e eu fui comecei a ser cigano, né?
E 2006 eu comecei a fazer um business plan para montar uma fábrica em São Paulo. E 2008 eu inaugurei a cervejaria Tarantino com mais 2 sócios e 50 investidores anjos. Então, até hoje existem 60 fábricas na cidade de São Paulo e a Tarantino, sem dúvida nenhuma, é a maior de todas. Maior em espaço físico e volume de produção. E tive que assumir a Abracerva em 2022, porque houve um problema aqui no Brasil de grupos de WhatsApp, problema muito delicado, com problemas de racismo, e a diretoria da época pediu renúncia coletiva, e aí uma menina assumiu. Logo na sequência entrou pandemia, aí parou tudo, o mundo parou. E eu acabei assumindo a Abracerva há 2 anos atrás. Como o Martin falou, eu estou aí há bastante tempo, né? Inclusive fui no primeiro South Beer Cup que o Martin organizou. Encontrei com o Martin vários colegas em eventos como Craft Brewers Conference ou Great American Beer Festival, e fiz uma amizade muito grande com o pessoal da Brewers Association. E quando eu estava na dúvida de assumir a Abracerva, eu liguei para o Bob Peace, que é o CEO da BA, e ele me deu uma aula de como ter uma associação de cervejeiros eficiente. E venho tentando manter um ar bem profissional, mais profissional do que emocional na gestão da associação. O nosso setor, no mundo todo, os cervejeiros são muito emocionais e às vezes isso supera ao lado de business, de profissão. Mas eu estou focado na indústria de cerveja, seja ela de craft extrema, né, que é uma coisa que eu gosto muito, né, acredito que a maioria de vocês também, ou seja, olhando para cervejarias que fazem uma cerveja Pilsen para vender em grandes volumes, e seguindo até os conselhos da BA, eu fiz uma aproximação com os 3 grandes grupos aqui no Brasil, que é Ambev, Heineken e Petrópolis. E venho trabalhando com eles nas questões de leis contra a cerveja e leis contra o álcool no Brasil. Então, aqui no Brasil, poucas pessoas sabem, mas existem mais de 2.000 projetos contra a cerveja, contra o álcool. E a gente faz um trabalho para que esses projetos não virem lei. ¿Quién fomenta esos proyectos? São vereadores e deputados espalhados nos 27 estados do Brasil. Aqui no Brasil, no Congresso, em Brasília, 40% são evangélicos. Então, tem uma bancada evangélica que
Alguns atrapalham, alguns não fazem nada, mas quando eles apresentam um projeto para colocar um rótulo como de cigarro, com uma pessoa morrendo em acidente de carro ou de cirrose num rótulo de cerveja. Quando tem um projeto que eles proíbem de vender, de fazer propaganda de cerveja na rua, se tem uma feira gastronômica, qualquer lugar do Brasil, e tem uma barraca vendendo cerveja, eles podem proibir. E tem projetos na cidade de Sorocaba, que teve uma briga numa balada e um cara quebrou uma garrafa na cabeça de outro. E um vereador queria proibir venda de cerveja em garrafa. Então, quando a gente fica sabendo disso, a gente vai atrás para conversar com os vereadores, com os deputados. Na maioria, a gente segura o projeto. Dificilmente eles desistem, mas pelo menos eles param o projeto quando a gente pede. E agora o Brasil está finalizando uma reforma tributária, onde nosso principal obstáculo não é o governo, muito menos as grandes cervejarias. Nosso maior obstáculo são os destilados, que eles querem reduzir o imposto do destilado e aumentar o imposto da cerveja. ¿Cachaça? Eles usam cachaça como uma cortina, mas existem duas associações no Brasil. Uma chama IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, cujo presidente é diretor da Diageo. E a outra é a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que tem os 5 maiores fabricantes de destilado do mundo. Então, para sensibilizar os políticos, eles falam em nome de cachaça. Mas eu pedi para eles aumentarem o imposto do uísque, da vodka, do gin, para baixar o preço da cachaça e deixar a cerveja em paz. Porque claramente é um movimento feito para usar o tema cachaça como um escudo e subir o imposto da cerveja. A cerveja já paga menos imposto hoje no Brasil. E nesse projeto da reforma tributária, eles querem que aumente o imposto da cerveja. Perguntas? Vas bien, seguí. Ok. Y si querés vamos hablando propiamente cómo está el mercado hoy cervecero, cómo están las microcervecerías. Então, temos essas dificuldades políticas. No Brasil, hoje, são quase 2.000 cervejarias. Há 10 anos atrás, não chegava a 200. E há 20 anos atrás, eram 50 cervejarias. Cresceu muito. Quantas cervejarias são na Argentina? Y más de 1.500. Bastante. Sí, Bastante. sí, sí, sí. Bastante. Então, junto com... Então, tem uma oferta muito grande, né? Olhando friamente hoje em dia, existem muitas cervejarias que, para sobreviver,
não recolhem impostos, trabalham numa informalidade, o que acaba atrapalhando cervejarias como a minha, que fazem tudo como o governo pede, em questão de impostos. Então, no estado de São Paulo, são 420 cervejarias, sendo que nos 3 estados do Sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o governo já dá um desconto nos impostos. São Paulo não tem desconto nenhum, mas é o estado com a maior economia do país. Então, as cervejarias têm que trabalhar de uma maneira para sobreviver. Então, todo mundo quer trabalhar na cidade de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes. Então, tem uma concorrência muito grande em São Paulo. Cervejas do estado de São Paulo e de outros estados que têm esse benefício de impostos. Então, nós temos também desafios, porque apesar da economia brasileira estar sob controle, tudo é muito caro hoje aqui no Brasil. Enquanto uma IPA da Tarantino, o consumidor vai pagar R$35, En dólares serían $6.50. Isso, $6 mais ou menos. $6. $6, entre 30 e 35, de 6 a 6,50. Uma Heineken custa $2. E então a concorrência é muito grande para a gente. Alô? Tá me ouvindo? Sí, se escucha bien. Ah, tá. Deu um branco aqui na tela. Mas a gente tem que olhar para o mercado brasileiro como assim, no macro mercado, temos grandes fabricantes de equipamento, de cevada, de malte, e a gente está começando com o lúpulo aqui. E existem muitas cervejarias. Então, o que eu faço na minha cervejaria e o que eu tenho tentado fazer na Bracerva é ter um olhar muito específico sobre as indústrias. Então, na minha gestão na Bracerva, eu trabalho para as indústrias terem benefícios. Além dos benefícios de lei em Brasília, a gente cria eventos para cervejarias também, mais acessíveis financeiramente. E a gente vem obtendo algum sucesso, porque também existe uma crise no mercado de eventos. Então, aqui no Brasil, todo mês tem um campeonato de cerveja. Então, não é novidade a cervejaria ganhar uma medalha, porque todas as cervejarias ganham medalha. Né? Profissões como sommelier de cerveja, aqui no Brasil tem mais de 10 mil sommeliers de cerveja. E muitos acharam que iam trabalhar em bar, em importadora de cerveja ou em fábrica de cerveja, e não é a realidade. Então, a gente busca maneiras de ajudar as cervejarias com eventos próprios da Abracerva, onde a gente cobra menos da metade do preço que os eventos comerciais cobram. E tem uma guerra no Brasil
feia entre os organizadores de eventos. Isso não beneficia ninguém. Para falar a verdade, um amigo da Europa, ele acha muito feio o que acontece aqui no Brasil. Essas brigas de organizadores de evento, principalmente. Bueno, mientras Gilberto retorna, pasa en Argentina, pasa en Brasil. Tiene muchísima experiencia, algo que no comentó, después le voy a preguntar. También tuvo un bar en San Pablo, fue pionero en importar marcas grosas de Brasil y de Europa, de birra. Tiene su cervecería que es muy importante, Tarantino. Muchos años de experiencia en el mercado. Y bueno, ahora está de presidente en la CERVA allá de la Cámara Brasilera. En Brasil, 2/3 de la venta de la birra Prox son impuestos. O sea, la parte impositiva es bravísima y nadie se escapa de los impuestos en Brasil. Desculpe, caiu aqui o sinal. Pasa en Argentina, pasa en Brasil. Tuviste un bar también, fuiste dueño de un bar. Eu tive bar, o bar da Brewdog, né? Dentro da Tarantino nós temos um bar que só funciona em eventos aos finais de semana. A gente abria todo final de semana. Hoje a gente programa eventos e quando dá pelo menos umas 200 pessoas, a gente faz evento. Sería como un tap room, pero no en la fábrica, fuera de la fábrica. É na fábrica. Ah, Na la fábrica también. Na fábrica nós temos um espaço, um tap room e um espaço para evento. Como a gente está numa área longe, que é uma área bem industrial, é um destino. Né? As pessoas vão para ir na cervejaria Tarantino. Não é um lugar que tem outros bares, não tem, só tem fábrica do lado. Então a gente faz eventos só de final de semana ou eventos corporativos. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están sobreviviendo las cervecerías en Brasil? Eu acho que no Brasil o primeiro desafio são os impostos. E o segundo é a gestão. Porque tem que fazer muita conta. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Então, hoje em dia, eu estou focado em vender somente na cidade de São Paulo. Bien local. Só local. Não vendo para cidades do interior, porque parecia que era bom negócio, mas gastava muito dinheiro com equipe de venda, com logística. Então, acabei vendendo em São Paulo. Não vendo para grandes redes de supermercado, porque é uma ilusão também. Eles já quebraram muitas cervejarias. E eu só vendo para pequenas redes de supermercado que deixam a nossa cerveja em geladeira. Minha cerveja não é pasteurizada, então ela fica na geladeira. E dou prioridade para vender para bar e restaurante. Que a nossa cerveja e que tem uma pegada mais gastronômica. Então, nosso comercial está focado assim. E promovo uma vez por mês. Nós convidamos
a brigada, os garçons, os funcionários dos nossos clientes, sempre numa segunda-feira para treinamento. Una vez por mes, entrenamiento. Uma vez por mês, em treinamento na Tarantino, onde eu levo de 30 a 40 pessoas. É uma apresentação de, no máximo, 1 hora de PowerPoint, com uma introdução à cultura da cerveja. Aí, mais ou menos, uma meia hora, 45 minutos de uma degustação, sempre com as básicas, IPA, Lager e Witch. Às vezes tem alguma cerveja de lançamento, eu coloco. Depois a gente faz um tour na fábrica, para eles entenderem o processo. E finalizamos com um churrasquinho. Uma coisa bem simples. E damos um certificado. Isso é importante. Damos um certificado. Essa pessoa se torna fã da marca e vende melhor a nossa cerveja. Então, a gente investe na equipe do ponto de venda. Isso mostrou ótimos resultados para a gente aí ao longo de 6 anos. Agora, o Brasil é um país muito grande, então na região sul e sudeste é onde estão a maioria das cervejarias, e eu vejo no Nordeste, principalmente no Nordeste, mas no Centro-Oeste e no Norte do Brasil também, muita criação de brew pub, onde eles fazem a cerveja, vendem direto ao cliente e servem alguma comida. Tá? Então, esse modelo eu vejo como mais rentável no Brasil, ao invés de fábrica, de envasar lata, de envasar garrafa ou barril de chopp e sair distribuindo, porque é caro. Isso tudo é muito caro. ¿El mercado está estable de cerveza artesanal? Cerveja artesanal não é mais uma novidade no mercado. Então, aquela revolução que o Samuel da Bode Brown, né, e outros falavam há anos atrás, não é mais tão forte. Então, a gente tem que trabalhar imprensa muito. E eu gosto de associar a cerveja à gastronomia, que é mais fácil da gente entrar em alguns eventos. Então, com o aumento do número de fábricas, com o aumento de concorrência, ficou mais difícil de vender cerveja. Mas acredito que quem faz branding, quem cuida da marca, tem um olhar mais reconhecido da imprensa ou do consumidor. Então, mais gente conhece cerveja artesanal hoje em dia. Porém, a gente tem que cada vez se esforçar mais para vender nossa cerveja. Heineken creció mucho en Brasil. Heineken cresceu muito em Brasil. Heineken deve ter alguma coisa como mais de 20% do mercado. A Heineken comprou as fábricas que eram da Brasil Kirin, que por sua vez eram da Skin Cariol, e modernizou as fábricas. Todas as fábricas da Heineken estão com produção no limite. Eles não têm fábrica com tanque ocioso.
Então a Heineken caiu no gosto do brasileiro. O brasileiro toma muita Heineken. E, claro, a Ambev é o líder com 60% do mercado e com vários rótulos. O que para o bar faz diferença. E a gente conseguiu também um acordo com a Ambev aqui, onde a Ambev tem contrato de exclusividade, eles permitem colocar cerveja local. Agora, não é todo dono de bar que quer colocar a cerveja local. Porque ela custa mais cara, ele tem medo que vai girar menos. Mas Heineken é pior. Heineken me tirou um cliente que tinha 18 lojas, uma hamburgueria. E é um cliente que eu tinha aberto e Heineken nos tirou e conversei com eles e não teve jeito. Então, tá me ouvindo? Me ouve, Martin? Sí, sí, se escucha. Me escucha? Sí, sí, escuchamos Ok, bien. ok, Te escuchamos bien, sí. ok. Comentaste de que, que vendés cerveza en restaurantes. ¿Qué tan importante es el tema de restaurantes para tu marca? Eu acho que uma No, yo voy. das observações que nós fizemos Sí, estoy en un zona. é também partir No, de, ya voy. além da gastronomia, falar de consumo responsável. Puta que te parió, una cara de verga. Está el pedo acá en casa, no es capaz de buscar a la puta que te parió. Con licencia, Tarantino. Ok. Eh, eh, Pode continuar. Ok. Oh, restaurante. Está silenciado, Martín. Alô? Me ouve? Ok. Sí, 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 sí. O restaurante é um cliente fiel, né? Uma vez que nós damos o treinamento no restaurante, nós damos o treinamento na cervejaria Tarantino. A gente entrega os produtos regularmente. Nunca houve caso do cliente pedir e eu não ter cerveja para entregar. Né? Então, a gente tem que ganhar a confiança dos restaurantes. E aqui em São Paulo, os restaurantes mais renomados, mais chiques, como Dom, Mani, Adega Santiago, Le Jazz, todos esses têm nossa cerveja. Então a gente tem um trabalho aí de trazer o pessoal para conhecer nossa estrutura e de ganhar a confiança para saber que a gente não é a cerveja mais cara e também não é a mais barata, porém nossa cerveja é uma cerveja equilibrada, com certeza é a mais fresca aqui da cidade de São Paulo
e a gente consegue ter uma parceria importante com restaurantes. O bar e bar de cerveja artesanal, que tem vários aqui em São Paulo, ele sempre vai buscar novidade, e é um problema para as cervejarias terem novidade todo mês ou toda semana, porque lançamento ele é bom para vender nos primeiros dias, mas muitas vezes sobra cerveja no tanque e a cerveja vai ficando velha. ¿Están haciendo algún trabajo en conjunto entre las cervecerías para el crecimiento del mercado? Existem algumas tentativas de cooperativa, algumas tentativas de uma associação, mas para comprar insumos, para comprar malte, lúpulo, latas, garrafas, barris, mas não tem dado muito certo. Pero para comunicación hacia el mercado en conjunto, Entre cervejarias, não. Entre associação, sim. Então, a Abracerva, o Brasil tem 5 regiões. Nós fazemos um evento por região, onde nosso patrocinador, nesse caso, é o Sebrae, que é Serviço de Atendimento às Pequenas Empresas. Então, as cervejarias não pagam para participar. E a gente acaba promovendo campeonato, palestras e um festival de cerveja. Os custos aqui no Brasil, tudo é muito caro, tudo é muito burocrático, e via as cervejarias é raro. Em São Paulo existe um evento que a Tarantino promove uma vez por ano, só para cervejarias da cidade de São Paulo, onde o preço de custo é mais ou menos R$3.000. Isso é custo. São aí $550. Sim. São 3 dias de evento. E aí a gente convida todo mundo, a gente tem um espaço grande, onde a gente consegue colocar até 30 cervejarias em estandes de 2x2. Né? Com banda, com comida, com muita coisa incluída aí. Mas 99% das vezes as cervejarias trabalham independente. ¿Están funcionando los eventos en Brasil? Qual tipo de evento? Por ejemplo, Mundial de la Biere. Tengo O entendido que anduvo bien. Mundial da Labière é um evento de uma empresa muito grande, que é uma multinacional francesa, a GL Eventos. Então, eles fazem eventos muito bons, que é a mesma empresa que faz a Brasil Brau. Se eles ganham ou perdem dinheiro, eu não tenho essa informação. O que eu vejo são eventos menores, como... Agora temos 2 eventos em Santa Catarina. O de Blumenau mudou de mãos para uma associação de cervejarias locais. E o grupo ali do Ablutec vai fazer um evento em Balneário Camboriú, como acredito que todos sabem aqui. Temos o Brasil Beer Cup, que também é em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, em Santa Catarina, existem 3 eventos importantes. Né? É muito evento para um lugar só. Eu prefiro
eventos em outras regiões do Brasil, onde o mercado pode crescer muito mais. Por isso que com a Abracerv eu faço os 5 eventos. Agora, se esses eventos vão continuar ou não, acho que só o tempo poderá dizer. Aqui, Ok. uma pergunta de capacidade ociosa. Sim, isso na cervejaria Tarantino, né? Sim, nós produzimos aí 25 mil litros por mês. Poderemos produzir o dobro, mas não temos comprador. Pero ustedes son una de las más grandes o la más grande de San Pablo. Sim. Na No cidade es. de São Paulo, não é no estado Sí, de sí, São sí. Paulo. Es capital. Capital. No es tanto en volumen. Não é. Não é. Não é. En general, las microcervecerías tienen una gran capacidad ociosa hoy en día. No meu caso, eu tenho, e eu não produzo outras bebidas. Só cerveja. Como somos 3 sócios, eu sempre sou o sócio que gosta de inventar, de ter criatividade. Muitas vezes a gente não chega num acordo. Então, nós não fazemos ready to drinks, por exemplo. Né? Tem muita empresa que está investindo em ready to drink e nós não fazemos. Mas a Dádiva, por exemplo, que está no estado de São Paulo, eles atendem muitos ciganos. A Dádiva está fazendo 70, 80 mil litros por mês. Né? Agora, é importante entender se sobra dinheiro, né? Ou se dá prejuízo. Geralmente, né, tem que fazer essa conta. Não é todo mundo que faz. Por isso que a gente talvez chegou numa fase que tem uma dificuldade, e porque tem muita gente que tem dinheiro para gastar e fica bancando a empresa durante anos e vendendo cerveja barata e fazendo ações que não são comerciais, são ações de marketing, e só que um dia acaba o dinheiro. Então tem que começar a fazer conta. Né? A nossa associação, das 2.000 cervejarias que existem no Brasil, nós temos 20% associado. E metade está inadimplente. Ou seja, La mitad está. não paga, inadimplente. Então, nós... o que a gente arrecada por mês na associação paga algumas contas. A gente tem um funcionário, uma sala virtual, e nós temos computador, software, né, taxas aí que nós pagamos. Então, nós temos aí um custo por mês de mais ou menos $2.000 para deixar a associação aberta. Nosso único funcionário responde por um pouco mais de $1.000 por mês, pagando todos os impostos. Né? Então, nós sobrevivemos através de apoios, patrocínios, e eu corro atrás de editais, de bids, né? Onde eu busco patrocínio através de empresas do governo.
Nessas empresas, eu tenho que dar o destaque de cerveja, consumo responsável, cerveja e gastronomia, porque senão também não tem verba para o álcool. Ok, Shiva. Y para ir cerrando y redondeando, ¿algo más que quieras comentar, decir o preguntarnos a nosotros? Tá, eu queria dizer o seguinte, eu sou otimista com o futuro da cerveja artesanal. Mas a gente tem que cuidar do segmento cerveja como um todo. Então, quando eu comecei a conversar com as grandes cervejarias, principalmente Heineken e Ambev, eu percebi que eles precisam da gente também. Principalmente em questões do governo. Porque o governo sabe da importância social e do papel positivo que as quase 2.000 cervejarias no Brasil têm na economia local. Então, eu busco reduzir os impostos para as pequenas cervejarias com apoio das grandes. Mudou isso. Quando eu era importador de BrewDog, assim como o James Watt, eu quebrava a garrafa de Ambev. Hoje em dia, eu tento ser parceiro da Ambev para ele enxergar na Abracerva um valor do pequeno empresário. Então, eu acho que com isso, cervejarias locais têm mais espaço no mercado. E, como eu falei, brewpubs também. Somente no Nordeste do Brasil tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Agora, eu vejo a Antares, né, como um modelo que não tem no Brasil. Muitos tentam fazer, poucos conseguem ter uma rede de bares próprios. Eu não sei nem se... Eu falei com o Léo alguns meses atrás, mas eu não sei nem se tem outras cervejarias argentinas que têm o mesmo modelo. Sí, hay otra Shiva, con obviamente menos escala, pero igual el modelo de la red de bares actualmente en Argentina está difícil. El salario medio argentino es muy bajo, la economía está muy mal, entonces al argentino le cuesta, disminuyó mucho la clase media y al argentino le cuesta salir a comer afuera. Sim. O sea, elige muy bien la propuesta, elige dónde gastar, cuida mucho lo que va a gastar. El vino está muy, muy barato en Argentina. Para que tengas una idea, un Catena Zapata está a menos de $7 en una tienda, ¿no? Sim, Es un precio absurdo. é muito barato. É muito Un barato. buen vino muy tomable por $5, $4.50. Caramba. El vino este año se ha quedado con precios bajos. Agora, vocês Bueno, não conseguem ações em parceria com os grandes grupos de cerveja? bueno, ese es un tema que lo tenemos que votar entre los socios y si los socios están de acuerdo, empezar a tener reuniones con las grandes cervecerías. Pero es un tema que tenemos que debatir hacia adentro y que tomemos una postura colectiva, ¿no? Sim, aqui no Brasil, quando eu assumi, eu chamei o conselho da Abracerva, né?
e coloquei como condição de conversar com as grandes cervejarias para arrumar fundos deles e apoio,